Olá, tudo bem? Meu nome é André Luiz, eu sou professor de matemática e a nossa aulinha de hoje ela vai falar de um tópico extremamente importante para o pessoal que faz o curso de técnico de enfermagem, que é cálculo de gotejamento. Isso envolve praticamente regra de 3 e alguns conceitos básicos. Vamos a eles. Inicialmente, uma gota, nós devemos saber que é equivalente a 3 microgotas. 1 ml equivale a 20 gotas. 1 ml equivale a 60 microgotas. E 1 hora tem 60 minutos. Apenas com esses conceitos básicos, nós vamos ir usando regra de 3, tá? Nós iremos apresentar a nossa aulinha de hoje. Então, vamos a uma situação prática aí do curso de técnico de enfermagem e vivenciada pelo pessoal dentro dos hospitais. Em quantas gotas por minuto deve ser controlado o gotejamento para que 1000 ml de soro glicosado sejam ministrados em um período de 6 horas. Bom, o que a matemática vai nos ajudar? O que a regra de 3 vai nos auxiliar? E aqueles conceitos iniciais. Inicialmente, eu vou resolver isso aqui utilizando regra de 3. E a partir dessa resolução da regra de 3, nós apresentaremos uma fórmula que é o que vocês vão precisar no dia a dia de vocês. Então, vamos à solução inicial. 1000 ml devem ser administrados em 6 horas. Inicialmente, vamos verificar quantas gotas existem em 1000 ml. Para isso, o conceito básico, 1 ml, nós temos 20 gotas. Em 1000 ml, nós teremos X gotas. Nesse momento, nós usaremos a regra de 3. Só que eu vou deixar o número de gotas escrito como 1000 vezes 20. Eu não vou efetuar a multiplicação, porque não me interessa resolver isso aqui por regra de 3. Você não vai fazer isso aqui no seu dia a dia no hospital. Então, deixe inicialmente que o número de gotas é igual a 1000 vezes 20. Vamos agora determinar a quantidade de gotas por minuto. 1000 vezes 20 gotas devem ser administradas em 6 horas. Só que 1 hora tem 60 minutos. Então, em 6 horas, nós vamos ter 6 vezes 60 minutos. 6 horas vezes 60 minutos. Então, o número y de gotas que vão ser administrados em 1 minuto. Vamos agora, mais uma vez, utilizar a regra de 3. O y passa a ser igual a 1000 vezes 20 dividido por 6 vezes 60. Perceba que agora eu posso fazer uma série de simplificações. Só que a simplificação que eu fiz foi do 20 com o 60. Eu ainda posso simplificar o 1000 com o 6. Ambos são múltiplos de 2. Não faça isso. Por quê? Porque 1000 é exatamente o volume que deve ser administrado e o 6 é o tempo. Eu quero chegar numa fórmula que relacione o volume com o tempo. Então, simplificando o 20 com 60, numerador igual a 1, denominador igual a 3. Perceba que a nossa fórmula agora ficou o volume dividido por 3 vezes o tempo. Essa é a fórmula que você vai aplicar no seu dia a dia na prática. E a explicação foi feita aqui através de uma solução prática. O número de gotas por minuto é igual ao volume em ml dividido por 3 vezes o tempo em horas. E se fossem microgotas? Como ficaria? Microgotas por minuto.
Vamos pegar a mesma fórmula, 1000 vezes, na fórmula anterior, no lugar do 60, nós tínhamos o 20. Eu estou trocando 20 por 60 porque em 1 ml nós temos 60 microgotas. Então, apenas fazendo essa substituição e mantendo a fórmula anterior, de novo, eu vou cancelar só o que me interessa, que é o 60 com o 60. Então, nós passaremos a ter 1000 dividido por 6. Ora, 1000 é a quantidade em ml que eu precisava administrar, e 6 é o tempo em horas. Então, o número de microgotas por minuto é o volume em ml dividido pelo tempo t em horas. Como ficariam as fórmulas agora para o tempo t em minutos? Nós vimos as duas fórmulas com tempo t em horas. Gotas por minuto, microgotas por minuto. Agora vamos ver essas duas fórmulas com o tempo t em minutos. Vejamos. Gotas por minuto, vamos relembrar a fórmula, é o volume em ml dividido por 3 vezes o tempo. Tempo esse em horas. Vamos lembrar que em 1 hora tem 60 minutos. Em t horas, vão ter quantos minutos? Uma regra de 3 simples, nós verificamos que o número x de minutos é t dividido por 60. Então, você vai substituir, você vai colocar no local do t, você vai colocar aqui no local do t, você vai substituir essa expressão, t por 60, certo? Que seria o equivalente você substituir aqui por x para trocar de horas para minuto, e o x é t sobre 60. E aí nós teríamos o volume em ml dividido por 3 vezes t sobre 60. Com uma divisão de frações simples, mantendo a primeira multiplicando pelo inverso da segunda, o denominador aqui embaixo, 60, ele vai vir multiplicando o volume V. Com isso, nós passamos a ter gotas por minuto igual a V, que multiplica V em mililitros vezes 20. Por que vezes 20? Porque foi simplificado o 3 com 60. Então, ficaria 1 dividido por 20. Então, V dividido por 1 dividido por 20, o 20 vem aqui para cima. E o tempo que você vai administrar agora em minutos. No caso das microgotas, basta efetuarmos a troca de 20, 1 ml, 20 gotas, 1 ml, 60 microgotas. Então, substituindo 20 por 60, nós temos a fórmula de microgotas por minuto. Isso agora com o tempo t em minutos. Então, resumo. Gotas por minuto. Nós temos volume, ml, sempre, dividido por 3 vezes o tempo em horas. Microgotas por minuto, volume em ml, dividido pelo tempo em horas. Gotas por minuto, volume em ml, vezes 20, dividido pelo tempo, o tempo em minutos. Microgotas por minuto, volume em ml, vezes 60, dividido pelo tempo t, tempo em minutos. Vamos agora resolver a situação inicial aplicando a fórmula, que é a praticidade do dia a dia do técnico de enfermagem. Em quantas gotas por minuto, só relembrando o enunciado, deve ser controlado o gotejamento para que 1000 ml de soro glicosado sejam ministrados em um período de 6 horas. Bom, pelo que nós vimos, basta pegar o volume, 1000 ml, dividido por 3 vezes o tempo. O tempo, como está em horas, 6 horas. 1000 dividido por 6 vezes 3, 6 vezes 3, 18. 1000 dividido por 18, 55,55, ou 5555, que é uma dízima periódica simples, certo? Então, no caso aqui,
nós temos 55 gotas por minuto. Muito mais prático do que a regra de 3. Então, no seu dia a dia, você vai pegar o volume, vai ter o cuidado de verificar como está o tempo, como está sendo pedido, tá? Gotas por minuto é a fórmula que te dá, tá? Sendo dado o tempo em horas, volume dividido pelo tempo vezes 3, para cálculo de gotas. Se for microgotas, não existe esse 3, é só volume dividido pelo tempo. 1000, ou o volume que for prescrito, dividido pelo tempo, no caso aqui 6, vezes 3. Vamos a um exemplo prático. Prescrição médica, 120 ml de soro, 0,9% via endovenosa em 30 minutos. O tempo agora está em minutos. Quantas gotas por minuto devem ser ministradas? Vejamos. A fórmula agora, gotas por minuto, é 20 vezes o volume dividido pelo tempo. O volume sendo 120, ele vai simplificar com o tempo, 30. Aqui, ó, 120, perdão, simplificando com 30, dá 4. É uma multiplicação, nós podemos simplificar. 4 vezes 20, 80. 80 gotas por minuto. Bom, eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham entendido o porquê dessas fórmulas, tá? Eu acho isso muito importante, tá? E no dia a dia, agora, você pode usar as fórmulas sabendo de onde elas vêm e com muito mais praticidade. Espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço.